Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos à primeira live ABAS de 2022. É um prazer estar aqui em mais um ano, compartilhando com vocês os nossos conteúdos, os conteúdos da ABAS. Opa, já chegou, o pessoal já tem chegado. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite, vocês que vão chegando aí. Só um minutinho que já vamos iniciar. Temos muita coisa boa. Vamos falar sobre um tema muito relevante. O que você precisa saber sobre ansiedade? Janeiro branco. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Lucas. Opa, o Lucas já está aqui. Daqui a pouco já te chamo, viu, Lucas? Pessoal, antes eu vou pedir para vocês que já estão entrando. Nós temos dois botões aqui embaixo. Um é um coraçãozinho, que é o que vai mostrar para o Instagram que a nossa live é bastante relevante. Então, não cessem de clicar no coraçãozinho, por favor, que isso é uma forma do Instagram ver que realmente é um conteúdo de valor, é um conteúdo bacana, e com isso ele vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. E tem o aviãozinho. Eu vou pedir para vocês acessarem o aviãozinho aqui agora. O que esse aviãozinho quer dizer? Para você mandar essa live para todos os seus amigos. Eu estou aqui esperando você fazer, bem simples. Nos ajude nessa divulgação. Catiane, Dirce, a Sarinha, meu amor, beijo, princesa. O Lucas, o pessoal já está entrando. Estou aguardando vocês entrarem aí. Enquanto vocês entram, vamos conversando um pouco sobre o que é o Janeiro Branco. Da mesma maneira que a gente tem aquela campanha Outubro Rosa, Novembro Azul, essa é a campanha do Janeiro Branco. O que quer dizer? O objetivo da campanha é chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades da saúde mental e emocional também, né? Então, dentro dessa campanha, dentro desse mês especial, nós trouxemos o Lucas, além de psicólogo, ele é teólogo, ele é palestrante. Ele vai ser a pessoa que vai nos dar direcionamento, vai falar sobre ansiedade. Já clicaram no aviãozinho aí? Já clicaram no coraçãozinho? Podemos começar? Vou convidar aqui o nosso palestrante que vai falar hoje. A Miquela também está aqui. Um abraço, Miquela. Obrigado aí pelo carinho. Opa, já tenho visto o pessoal entrando. Bela, boa noite. A Priscila, Prielen, boa noite. Vamos lá, Lucão, já enviei aí. Enquanto isso, pessoal, vamos clicando no coraçãozinho, vamos mandando um aviãozinho aí para a gente iniciar. Opa! E aí, Matheus? E aí, meu querido? Deixa eu arrumar minha câmera aqui agora, que nossa equipe vai ficar Boa bem noite, show. boa noite. Boa noite. Olá, Bela, boa noite. Um abraço. Tudo certinho aqui. Olá, nós estamos de branquinho aqui. Estamos aí. E, pessoal, não sei se vai estar espelhado ou não. Estamos uniformizados. Aqui é o material da ABAS no finalzinho. Fica aí que nós vamos falar sobre como você pode adquirir e como você pode nos abençoar nossos projetos, tá bom? Aí, Lucão, o pessoal está entrando, o pessoal está chegando. E, enquanto isso, queria que, antes de tudo, você se apresentasse. Deixa eu... Só o pessoal entrando aqui. Estou vendo o pessoal aqui. Boa noite, pessoal. Como está na cara do Lucas aqui, eu vou só desativar os comentários rapidinho. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Vai lá, Lucão. Se apresente, por favor. Matheus, boa noite, cara. Um prazer imenso estar aqui. Boa noite para todo mundo que já está aqui com a gente. É uma alegria poder estar aqui hoje. A gente está fechando aí essa campanha do Janeiro Branco. É óbvio que a conscientização deve ser uma constante, né? E a ABAS tem feito isso aí muito bem, tem feito um trabalho muito relevante. Agradeço pelo convite que me foi feito, estou muito feliz. Sou psicólogo, já tive algumas vezes com o Matheus aqui na ABAS mesmo,
para falar sobre saúde mental. E é muito bom estar aqui com você, tá bom? Prazer imenso. Espero que a nossa conversa seja bem proveitosa aqui hoje. Sem dúvidas. Sem mais delongas, já vamos entrar, né? Senão a gente talvez está conversando com uma pessoa que está ansiosa nesse momento e a gente já quer partir para o ponto. Nós vamos já te dar a liberdade para você chegar e falar sobre, né? Mais uma vez, só salientar. Hoje a gente vai falar o que você precisa saber sobre ansiedade. Então você pode já ficar à vontade, Lucas. O espaço é seu. E a gente vai só entrando, daqui a pouco a gente vai abrindo, a gente vai fazendo esse bate-bola. Você fala um pouquinho, a gente vê os comentários do pessoal, alguma pergunta, resposta. A gente vai fazendo isso aí, tá bom? Tudo certo, Matheus. Deixa eu aqui mandar um abraço muito especial para a Rosane, para o Assuero. A Rosane, que é a presidente aí da Abas, né? Tem feito um brilhante trabalho com a Assuero e toda a equipe, todos os colaboradores aí da Abas. Eu quero parabenizá-los pelo brilhante trabalho, parabenizá-los pela iniciativa, né, de fato, potencializar essa campanha do Janeiro Branco. E a gente vai falar hoje aqui sobre um assunto que é muito importante. E eu diria que no nosso contexto brasileiro, esse assunto ganha ainda mais relevância porque o Brasil está no topo do ranking, né, como o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Antes da pandemia, dados de 2018, o Brasil já ocupava o topo aí, com 9,3% da população, trazendo aí os quadros de ansiedade. E é claro que esse número se intensificou e muito pós-pandemia, né? Então a gente está falando de um assunto que, de fato, atinge a vida de muitas pessoas. É possível que, entre as pessoas que estão aqui com a gente agora, ao vivo, algumas tenham quadros de ansiedade, né? Ou tenham pessoas na família com quadros de ansiedade. Então, o que a gente precisa saber sobre ansiedade? A primeira coisa é precisamos identificar a ansiedade. E como que a gente faz isso? Inicialmente entendendo que a ansiedade não é uma coisa só. A gente precisa saber sobre que tipo de ansiedade a gente está falando, né? Quando diz assim, olha, Matheus é uma pessoa ansiosa, tem muitas possibilidades aí. Existem muitos quadros de ansiedade. Existem muitos transtornos relacionados à ansiedade. Então, identificar, né, qual transtorno é muito importante para fechar um diagnóstico e, assim, indicar o melhor tratamento para aquele transtorno. Então, quais são os tipos de transtornos relacionados à ansiedade, que é a primeira coisa que a gente precisa saber. Então, existe o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e esse transtorno, Matheus, é um transtorno de ansiedade crônico, sabe? A ansiedade, ela está ali cronificada, digamos assim, né? Ela é uma constante, ela é permanente. A pessoa tem sintomas aí relacionados à ansiedade que são sintomas persistentes. E o TAG é um dos transtornos de ansiedade mais comuns que a gente tem. A gente tem, por exemplo, o transtorno de pânico, que também é um transtorno de ansiedade, ao contrário do TAG, que é uma ansiedade crônica, né? O transtorno de pânico já se refere àquela crise aguda de ansiedade, aquela crise intensa de ansiedade, avassaladora, né? Repentina, inadministrável. De repente, a pessoa sente o coração acelerado, ela começa a suar, né? Ela sua excessivamente, tem um aumento da frequência respiratória, essa pessoa começa a ter falta de ar e ela fica desesperada, ela tem a sensação de que vai morrer. Então,
quando a gente fala de pânico, né, de transtorno de pânico, de um ataque de pânico, a gente fala dessa crise de ansiedade aguda. Mas ansiedade, além de TAG, pânico, tem outras manifestações e outros quadros, como, por exemplo, transtorno, as fobias específicas, né, que são aqueles medos irracionais, exacerbados, exagerados, de animais. Tem pessoas, por exemplo, que têm medo de barata, medo de cachorro, mas não é um medo comum. Vi um pitbull ali, tô correndo dele. Não, é um medo, assim, muito exagerado. É um medo em que algumas Que às pessoas vezes não pode conseguem... Hã? travar, né? Às vezes a pessoa consegue, ela trava, ela não tem reação, né? A Não reação tem dela reação. Algumas pessoas não conseguem nem ver uma foto de um cachorro, por exemplo, de um animal. Elas não conseguem ver um filme que tem um cachorro. Para você ter uma ideia da gravidade, né? Algumas pessoas têm isso com lagarta, com vários tipos de animais, enfim. E também aquelas fobias que são fobias específicas relacionadas a situações, a lugares, por exemplo, pessoas que têm um medo excessivo de viajar de avião, de andar de elevador, um medo de passar debaixo de um túnel, por exemplo. Sim. Existem muitos medos irracionais, então a gente está falando de ansiedade. Fobia específica é ansiedade. A gente tem também o transtorno de ansiedade social, que é mais conhecido como a fobia social. Aquele medo exagerado de falar em público, medo de se colocar diante de uma outra pessoa. Isso porque a pessoa tem a pessoa tem assim um medo muito grande do olhar do outro, do julgamento do outro, né? Sim. A pessoa fica muito desconfortável quando ela pensa o que o outro está pensando de mim. Então é muito limitante isso. A gente poderia falar aqui também do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A gente poderia falar do transtorno de estresse pós-traumático. E tudo isso a gente está falando de ansiedade. Então, quando o assunto é ansiedade, o que você precisa saber, em primeiro lugar, qual é o tipo de ansiedade. Identificar. Então, eu diria que o verbo que determina esse primeiro, esse ponto de partida aí Sim. identificar. É por isso que é importante o conhecimento, né? Cara, quando você tem um conhecimento, por exemplo, e sabe identificar o que está acontecendo, isso é muito libertador, especialmente quando você está lidando com uma crise de ansiedade. Algumas pessoas, quando tem alguém aqui do lado que tem uma crise de ansiedade, não sabem o que fazer. Se essa pessoa, por exemplo, estiver tendo um ataque de pânico e a pessoa conhece e sabe o que é que está acontecendo, primeiro, Sim. ela vai entender que esse ataque tem uma duração limitada. Então a pessoa não precisa sair desesperada, sair correndo. Segundo, ela precisa entender que não é letal. De fato, a pessoa não vai morrer por causa desse ataque de ansiedade, embora ela tenha uma terrível sensação de morte. Né? Ela tem a sensação de que irá morrer. E ela é tomada por um medo muito grande, uma insegurança muito grande. E ela precisa saber que isso não é controlável. Né? Não é possível a pessoa controlar isso. Então isso evita preconceito, evita julgamento, evita a pessoa imaginar que a pessoa está ali fazendo um teatro, né? E evita essas situações aí que são muito constrangedoras. Né? A importância do conhecimento. Então, um outro ponto importante... Só uma coisa, Lucas, desculpa me te interromper. O pessoal que já tem me acompanhado aqui na live, a gente costuma realmente pontuar. É muito interessante, você tem sido bem claro e realmente, pessoal, então o primeiro passo para que a gente precisa saber sobre a ansiedade é se identificar, ter esse autoconhecimento, para depois a gente partir para o segundo passo. Dividindo em passos assim, esse segundo passo seria o quê? Bom, a partir do momento que se identifica qual é o transtorno, aí a gente precisa partir para o segundo passo, que é saber, conhecer qual é a intensidade disso na vida da pessoa. Né? A gente está falando de quê? A gente está falando de um transtorno que já está num estágio grave demais, né? Já está atrapalhando muito a vida da pessoa, os relacionamentos, o trabalho, a produtividade dela, como que está a vida dela. Então, a ansiedade é grave,
moderada, é leve. E isso é importantíssimo saber. E isso o profissional vai identificar, se a pessoa for um psiquiatra, se a pessoa for um psicólogo, ele logo vai identificar qual é o estágio, digamos assim, qual é o nível, qual é o grau, qual é a intensidade, né, da ansiedade ali na pessoa. E a gente, para saber se é grave, se é moderado, se é leve, a gente faz essas perguntas, né? Qual que é o impacto que está tendo na vida da pessoa, na vida pessoal dela, na vida profissional dela, o nível de sofrimento que ela tem. Tem pessoas que estão sofrendo intensamente, né? Algumas pessoas, eu vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que tiveram um ataque de pânico e elas ainda não sabem lidar com isso, não sabem o que está acontecendo com elas. Elas estão desenvolvendo agora a agorafobia, que é o medo de ter um ataque de novo. Sim. É o medo de ter novos ataques. Observe, ela não está tendo mais nenhum ataque, está tudo bem com ela, está tudo tranquilo com ela, mas ela já tem um medo muito exacerbado, um medo muito grande de ter um novo ataque, sabe? De ter novos ataques. E ela começa a evitar sair de casa sozinha. Ela não vai para um shopping se não tiver um suporte ali, se ela não entender que tem que ela vai ter um suporte clínico ali. E a vida dela começa a ficar muito limitada por causa disso, né? Então, para a gente saber como que está essa ansiedade, a partir do identificamos, é TAG. No caso dela, é transtorno de pânico. Ela tem uma fobia específica. Ela tem um transtorno de ansiedade social. Ela tem um toque ali. Ela tem um transtorno de estresse pós-traumático. A partir do momento que identificou isso, a gente precisa saber como a vida dela está sendo comprometida por causa desse transtorno de ansiedade. Algumas pessoas, por exemplo, Matheus, têm sérios problemas no relacionamento por causa disso. Está com um problema sério no trabalho por causa disso. Não consegue manter o foco, não consegue se concentrar, não consegue terminar uma atividade, não consegue entregar um relatório. A pessoa está totalmente tomada pelo transtorno. Então, ela não sabe muitas vezes que a procrastinação pode ser um sintoma da ansiedade. A procrastinação, apesar de ser muito comum, poucas pessoas associam com a ansiedade. E pode ter uma relação muito próxima da ansiedade, né? Baixa autoestima pode ter uma relação com a ansiedade. Esse sentimento de culpa constante que invade, que inunda a pessoa aí o tempo todo. Então, é sumamente importante a gente saber como que está a vida dela, como está a vida profissional dela, como está a vida pessoal dela, e qual é o nível de sofrimento que ela tem por causa da ansiedade. Eu não sei se seria bom abrir um pouquinho os comentários aí, talvez. Só para a gente ver. Só você pontuar, para a gente já abrir para o pessoal, porque o que acontece? Às vezes as pessoas, a partir da sua fala, às vezes não entendiam, às vezes elas tinham esses sintomas, mas não conseguia fazer essa ligação com a própria ansiedade, né? Vamos abrir agora, gente, os comentários, aí a gente já vai conversando. A gente já conseguiu aqui, ó, a gente já tem 2 dicas de como que a gente já consegue identificar sobre a ansiedade. Primeiro a gente vai identificar tudo direitinho e depois a gente vai fazer algumas perguntas, não é mesmo? O que isso tem afetado no seu dia a dia? Quais esses sintomas realmente, o que eles constroem para a gente chegar até essa definição. Então, pessoal, eu já vou abrir aqui, já até recebi uma pergunta aqui no box de perguntas, mas vamos ativar os comentários aí para o pessoal já interagindo com a gente. Boa noite, pessoal. Aqui, ó, já temos a mensagem. Boa noite, Rosane, boa noite, Priscila. Deus abençoe vocês, pessoal. E o espaço está aqui aberto para vocês. A gente estava falando aqui sobre, né, a intensidade da ansiedade na vida da pessoa. Como que a gente sabe se é grave, se é moderado, se é leve. Então a gente falou que o impacto que isso gera na vida pessoal, na vida profissional e o nível de sofrimento que a pessoa tem é muito importante. Se tem alguém aqui que tem um quadro aí de ansiedade e quiser compartilhar com a gente o quanto que isso
compromete a sua vida, quanto isso atrapalha a sua vida, né? É a Uhum. partir dessa fala, dessa conversa, é muito importante entender, Matheus, que o diagnóstico, ele é fechado clinicamente. Então, é a Sim. conversa ali com o profissional, é o relato da pessoa com o profissional. Não é assim um exame que a pessoa faz, né, de imagem, como em outras áreas do conhecimento, mas é a Sim. fala da pessoa, o relato da pessoa que leva, né, a essa questão clínica. O que a gente vai fazer em relação a isso. Então, uma coisa que é Enquanto o muito pessoal não importante. manda, Lucas, rapidinho, a Sim? gente tem uma pergunta aqui. A gente já pode responder. Você... Pode, especialmente se tiver relação com o que a gente já está falando aqui, tudo Sim, tranquilo. Né? é que acontece. A pergunta que a gente tem aqui é, deixa eu ver se eu consigo. Aí, ó. É verdade que idosos possuem mais ansiedade? Como tratar a ansiedade do idoso? Não, não é verdade que o idoso possui mais ansiedade. Né? Isso é muito relativo, tá? Essa questão assim da idade é muito relativa. Depende de como que a pessoa está lidando com a sua própria velhice, com a sua própria realidade. Agora, é claro que lidar com a ansiedade do idoso é uma coisa um pouco mais complexa, porque tem muito preconceito envolvendo a questão da ansiedade. Você percebe quantas pessoas hoje, né, ainda têm uma dificuldade imensa de procurar ajuda. Então, eu diria que em relação aos idosos, o maior desafio é convencê-los de alguma forma, com muito carinho ali, com muito amor, com muito tato, a procurar ajuda. A partir do momento que eles aceitam receber essa ajuda, aí tudo fica mais tranquilo, né? Aí, de Sim. fato, o tratamento vai começar. Então, isso é importante a gente saber sobre ansiedade, tá, Matheus? Saber qual que é o nível de ansiedade, qual a intensidade, como que ela está comprometendo a minha vida. Então, um outro parâmetro que é muito importante, além do impacto na vida pessoal, na vida profissional e Uhum. no nível de sofrimento, é o tempo. O tempo em que eu estou ansioso. Por quê? Porque o tempo do transtorno altera significativamente, altera o funcionamento cerebral. Então a pessoa já tem uma alteração cerebral mesmo, Uhum. né? Dependendo do tempo. E isso vai mudar tudo em relação ao diagnóstico. Isso é Perfeito. muito importante em relação ao diagnóstico. Qual que é o tempo? E uma outra coisa importante é o quanto essa pessoa é resistente ao tratamento. Quais foram as tentativas de tratamento que ela fez? Ela já foi num psiquiatra? Houve uma intervenção medicamentosa em relação ao transtorno? Não, ela não usou medicamento ainda. Ela só usou Uhum. outros meios aí, né, de tratamento. Fez psicoterapia, teve algum outro modo de tratamento, como por exemplo mindfulness outras técnicas. Então, dependendo do quanto, né, essa pessoa, dependendo do quanto essa pessoa é resistente, o quanto o transtorno resiste, isso Uhum. também é importante para a gente saber se a gente está diante de um quadro que é grave, Sim. se é um quadro moderado ou se é um quadro leve, tá? A Samara está colocando aí, né, Matheus? O transtorno de ansiedade é um inferno. Muitos sintomas, muito medo, muita tentativa de controle, que na verdade não temos, muita somatização, enfim, somente com tratamento longo para ajudar. É isso aí, Samara, você descreveu aí de maneira cirúrgica, né, o que sente uma pessoa com ansiedade. E, de fato, essa pessoa tem uma necessidade de controlar todas as contingências, de controlar tudo. E isso é terrível, né? Isso é um peso enorme, é um fardo gigante que a pessoa carrega, já que ela não consegue controlar tudo, né? Já que ela não consegue ter o controle de tudo. Então é uma autocobrança excessiva, é uma insegurança permanente, é um medo horrível,
né? Além dos sintomas físicos, há uma série de sintomas aí que limitam muito e comprometem muito a qualidade de vida da pessoa. Isso. Aí, ela até com... Exatamente. Mais alguém, pessoal, que deseja compartilhar conosco aí? Então, Lucas, só para eu entender, mesmo até respondendo eles, eu acreditei que você colocou mais três passos aí, né? Primeiro passo, autoconhecimento. Segundo, aquelas perguntas. O terceiro é identificar o tempo de transtorno. E o quarto é A sobre a resistência. resistência do tratamento. É isso, né? Então, Resistência ao pessoal, tratamento. aqueles que gostam de anotar, realmente, gente, esse momento aqui são momentos de dicas super valiosas. Realmente, o Lucas tirou o tempinho dele para estar aqui com a gente. Então, se você tem alguma dúvida, se você se identificou em alguma das falas que ele disse aqui, o momento é agora, pode ficar à vontade. Claro que, se você desejar, estamos aqui com o nosso espaço aberto para ajudar vocês. Muito bem. Aí você percebe que o que a gente precisa saber sobre a ansiedade, né? A gente identifica isso, a gente mostra qual que é a intensidade, como que a gente já falou tudo aqui. E uma coisa que é muito importante, quando você tem clareza sobre isso, aí sim você define qual é o tratamento. Qual será o tratamento mais adequado. Né? E tudo isso, é claro, com orientação profissional, com orientação médica, com orientação de um psicólogo. E por que é importante? Que o tratamento seja definido a partir dessa análise criteriosa desses outros fatores que eu acabei de colocar aqui. Porque na maioria dos casos, tá? É muito importante que todos aqui saibam disso, na maioria dos casos, a ansiedade pode ser tratada sem intervenção de medicamentos. Por exemplo, os quadros de ansiedade leve e moderado podem ser tratados sem intervenção de medicamentos. Existem muitas formas de tratamento da ansiedade. Olha como que é importante o conhecimento em relação a isso. Geralmente, os medicamentos eles são usados, e é claro, a gente não está negando de forma alguma a importância dos medicamentos, mas eles precisam ser usados com muito critério, né? E não serem usados indiscriminadamente. O que a gente vê hoje são pessoas que o tempo inteiro estão assim, se anestesiando, enchendo de medicamento. É o medicamento que serviu para a tia, que serviu para o primo, que serviu para a mãe. E tive uns sintomas, os sintomas diminuíram muito quando eu tomei esse medicamento. E aí as pessoas vão, enfim, entrando nesse ciclo vicioso. E isso é muito ruim para o transtorno. Muito ruim mesmo. Isso é muito ruim, porque na maioria das vezes não há sequer necessidade do uso de medicamento. Quanto a gente usa medicamento? Dependendo da intensidade. Se a gente está diante de um quadro grave de ansiedade, aí sim, com prescrição médica, você vai fazer uso de medicamento. O médico vai avaliar se você vai usar um benzodiazepínico, um antidepressivo, e se é só uma questão ali para aliviar, ou se vai ser um tratamento mais a médio, a longo prazo. Tudo isso definido pelo médico, né? Tudo isso definido pelo profissional. Então, não pode haver o uso de medicamento indiscriminadamente, tá? De modo nenhum. Perfeito. Nós temos a pergunta aqui da Catiane de Paula. A fibromialgia tem alguma ligação com a ansiedade? Nem sempre. É possível que ela seja intensificada com quadro de ansiedade, mas a gente está lidando aí com um problema orgânico, problema físico, de ordem fisiológica. Então, vai demandar um tratamento fisiológico. Agora, é claro que fatores emocionais podem ser desencadeadores, podem ser, digamos, intensificadores do problema, mas é um problema, sobretudo, orgânico. Show. Mais uma pergunta aqui da Marta. Marta Alves. Boa noite. Como conseguir evitar pensamentos negativos com relação ao futuro, principalmente?
Pensamentos negativos, né? Preocupação excessiva com o futuro são sintomas da ansiedade. Então, você vai evitar pensamentos negativos e preocupação excessiva com o futuro tratando a ansiedade, tratando o problema na raiz, né? Eu poderia falar com você aqui, como eu já fiz várias lives, sobre algumas técnicas para lidar com pensamentos intrusivos, com pensamentos negativos, que são aqueles pensamentos que surgem do nada, são pensamentos sem nexo, são pensamentos que geram muitas vezes na pessoa muito sentimento de culpa, porque são aqueles pensamentos nada a ver, né? Ela pensa fazendo um mal a ela mesma, um mal a uma pessoa que ela ama, preocupação com o futuro, tudo fica muito potencializado. Ela estabelece a perspectiva da negatividade, do fracasso o tempo inteiro, e isso demanda muita energia da pessoa, né? Uma pessoa que preocupa excessivamente com o futuro, isso suga dela muita energia. É por isso que ela não tem como nem focar em nada, não consegue se concentrar. Então, eu tenho sim várias técnicas de como você pode lidar com o pensamento intrusivo. Uma delas é se colocar na posição de um observador externo do pensamento intrusivo. Ou seja, você não resiste ao pensamento intrusivo. Muitas pessoas, quando começam a surgir pensamentos negativos, o que elas fazem? Elas ficam... não estou pensando isso, não estou pensando isso. E começa a duelar aí, sabe? Com esses pensamentos, e isso só fortalece o pensamento. Ele só se agiganta cada vez mais. Então, primeiro, não resista ao pensamento intrusivo. Admita que você está tendo um pensamento negativo, se coloque na posição de um observador e saiba que eles vão passar. É como nuvem que você está olhando aqui e de repente passou. Vai passar. Tá? Agora, eu poderia estar dando várias outras técnicas aqui, mas o caminho, de verdade, é o caminho do cuidado com a ansiedade, porque são sintomas da ansiedade, né? São sintomas da ansiedade. Então, o problema precisa ser tratado aí na raiz. E é clássico esse sintoma da ansiedade, que é essa preocupação exacerbada com o futuro. A pessoa sempre pensa que o pior vai acontecer, né? Uma pessoa ansiosa, ela fica imaginando muitos cenários. Os cenários mais catastróficos possível, né? E isso martela a cabeça dela. Isso tira a paz, isso tira a leveza, isso tira a alegria, isso tira a tranquilidade. Então, uma pessoa ansiosa, ela não consegue relaxar nunca. Ela não consegue relaxar, ela não consegue focar aqui no presente, no aqui, no agora, né? O cérebro dela também está ligado no modo cognitivo em multitarefas. Ela faz aí diversas coisas ao mesmo tempo e ela tem uma falsa sensação ali imediatamente de que está sendo eficiente, mas não está. Porque o cérebro ligado em multitarefas, né, já está mais do que provado e compromete memória, compromete o raciocínio, compromete a concentração, compromete o foco atencional e isso prejudica muito a vida da pessoa. É verdade. A Samara, ainda continuando aqui com a gente, ela falou assim, é muito difícil, mas é preciso uma mudança para que haja um resultado diferente. É verdade, é aquilo que o próprio Lucas disse, né? A gente começar a identificar essas questões e realmente agir. Obrigado, viu, Samara, por dividir conosco os seus relatos. E, Lucas, voltando para o assunto, né? Não que a gente tenha saído, mas voltando um pouco para falar sobre o que a gente precisa saber sobre a ansiedade. Além desses 5 pontos, a gente já tem mais algum ponto? Você já vai começar a já levar a gente para algumas dicas mais práticas? Pois é, eu havia dito para você aqui, né, para todo mundo que está aí com a gente, que a maioria dos quadros de ansiedade são tratados sem a intervenção medicamentosa. E como, né, que a pessoa pode se tratar sem aí a intervenção medicamentosa? A gente tem várias possibilidades de tratamento. Uma delas é a terapia psicológica, né, a psicoterapia. É muito eficaz no tratamento da ansiedade
E mesmo nos quadros graves, em que há necessidade de intervenção medicamentosa, o medicamento sozinho não resolve o problema. Tá? O medicamento sozinho não é suficiente. Ela precisa fazer o uso de medicamentos e precisa fazer terapia, que vai estar tratando aí das questões mais profundas relacionadas ao transtorno, né? Vai estar tratando aí das questões dos gatilhos, né? Dos desencadeadores do transtorno, de maneira muito mais profunda. Vai tratar do problema na raiz, digamos assim. Então, existem outras técnicas também, por exemplo, mindfulness. Mindfulness não é só simplesmente uma técnica de, como eu posso dizer, de concentração. É um treino de atenção, né? E que tem muitas atividades relacionadas ao mindfulness que ajuda muito a pessoa no tratamento da ansiedade. Eu não poderia deixar de falar também da prática regular de atividade física para o tratamento da ansiedade. Tem muitas pessoas aqui, por exemplo, pessoas que têm quadros de ansiedade moderado aí para grave, que fazem uso de sertralina. Várias pessoas, é possível que pessoas que estão com a gente aqui agora, que têm quadros de ansiedade, fazem uso de sertralina. E a sertralina, que é um medicamento importante aí no controle da ansiedade também, se a pessoa tiver uma prática de atividade física de 40 minutos, durante 3 vezes por semana, durante 14 semanas, ela tem essa prática ali regular de atividade física, 3 vezes por semana, uma caminhada de 40 minutos, 3 vezes por semana, durante 14 semanas, o efeito da atividade física vai ser semelhante a quem toma sertralina 50 mg aí todo dia. Uhum. Então, olha como que a atividade física ela é importante para a saúde mental. Tá? Eu já dei essa informação algumas vezes, em algumas lives, e como é importante as pessoas saberem disso, as pessoas conhecerem isso. E são essas, a mudança de alimentação também é uma forma de tratamento, de combater aí a ansiedade. Tem alimentos que ajudam e alimentos que atrapalham, né, aí em relação à ansiedade. Tem um vídeo desse lá no canal do YouTube da Alpha Mental Trainer. Tem um vídeo onde eu falo sobre isso, sobre os medicamentos que ajudam, os alimentos que ajudam e os medicamentos e os alimentos que atrapalham a ansiedade. Só, Lucas, para até ficar mais prático para o pessoal, depois dessa live talvez você pode colocar algum link no seu perfil, no perfil da própria Alpha, até para o pessoal. Ok, posso colocar no meu stories lá um link para a pessoa. Coloca no meu stories um link aí. Eu te passo também o link para você colocar no stories da Abas também. Sim, claro, vamos sim. Realmente para ficar bem mais fácil e didático para o pessoal aí. Bom, é claro, Matheus, eu falei sobre algumas formas de tratamento aqui, mas tem muitas outras formas, né, de tratamento aí da ansiedade. Tem os fitoterápicos, enfim, é um tema para uma outra live, mas é só para que o importante é que as pessoas saibam que os medicamentos não são a única forma de tratar a ansiedade. E que na maioria das vezes a ansiedade pode ser tratada de outras formas, né? Formas muito eficazes. Tá? E Lucas, a música tem esse poder também para combater essa ansiedade? Ah, claro, cara. Eu acho que a música, as diversas expressões artísticas, elas estão relacionadas a uma coisa que eu sempre falo aqui. As pessoas que são acostumadas a me acompanhar nas lives, eu sempre falo sobre essa importância de ampliar o seu repertório existencial, sabe? E eu tenho pacientes, por exemplo, que se acalmam no momento de uma crise de ansiedade, eles usam a música como uma forma de lidar com a ansiedade, né? Então, você vai ver aqui, olha, no caso da Pri aqui, por exemplo, da Pri Ellen, vencer a ansiedade com atividade física.
Você percebe? Ali, a música é uma terapia maravilhosa, a Cacá está colocando aqui. Então, é uma possibilidade maravilhosa e é profundamente. A gente, puxa, é um tema de outra live, né? Falar sobre os efeitos terapêuticos da música. É uma coisa importante. Opa! Que, aliás, né? É uma das frentes aí de atuação da Abas, né, Matheus? Acho que seria até bom falar um pouquinho sobre esse projeto aí. Me parece que a Abas está desenvolvendo projetos relacionados à música e crianças, idosos, enfim, né? Exatamente. A gente tem o projeto ativo hoje. A gente tem 2 unidades. Esse projeto ele chama ASAF. Qual que é a ideia desse nosso projeto? Através da musicalização infantil e das rodas de conversa, a gente ter realmente as pessoas se iniciando através da música, através da própria conversas. Aí a gente tem, dados os dias da semana, nós temos profissionais que vão até essas equipes. Hoje a gente tem um projeto ASAF que está funcionando na Serra Capivari e na unidade também no Nova Contagem. Após essa live, a gente já vai deixar também aqui informações sobre esse projeto. Realmente é um projeto que tem ajudado bastante sobre a musicalização. E a gente já vai deixar aqui também com o pessoal para eles acompanharem com a gente esses projetos. E nós temos demais projetos. No finalzinho da live a gente já vai dar uma pincelada, a gente vai falar sobre. Mas hoje o ASAF ele é um dos projetos que tem nos ajudado em relação à música. Então, pessoal, a gente, depois dessa live, ao redor do nosso feed, a gente vai estar falando sobre esses projetos. Muito bom. Excelente. Parabéns aí Ainda temos um feedback aqui. Por essas iniciativas aí. Super indico, pois sempre que preciso concentrar em algo, busco com a música como terapia. Muito Realmente, bom. como você disse, né, Lucas? Esse seria um tema com um tema bastante grande e um tempinho ou outro que a gente tiver aqui para colocar realmente não chega na proporção que realmente ele tem, né? Vamos lá, mais um aqui. Atividade física, leitura e música. Me encontrei no esporte. Pós-acompanhamento com o Dr. Lucas. Olha que bacana, então. Que legal. Priele já tem aqui com o Lucas aí. Que show, bacana demais. É isso aí. É muito bom. A gente tem muitos casos, né? Um dos casos que eu mais atendo, na verdade, eu diria que as maiores demandas que eu tenho na clínica são de casos relacionados à ansiedade, né? Casos graves de ansiedade, de depressão, e é muito bom ver as pessoas se encontrarem, as pessoas realmente terem uma melhor qualidade de vida. Isso é muito importante, tá? Um abraço a todos os pacientes que estão aqui nos assistindo aqui também, tá? A gente manter aquela ideia, a gente está começando a listar e você já deu várias dicas. Então, o pessoal que está aqui ligadinho com a gente, ele já sobre algumas dicas. Primeiro, vamos voltar aqui, que eu tenho um caderninho aqui, pessoal. Você anotou tudo aí, Matheus? Isso aqui foi tudo anotado, realmente. Puxa, isso aqui é só dessa live. Só para a gente realmente ser bastante didático com o pessoal. E aqueles que chegaram, talvez, no meio do caminho, para eles verem o caminho que a gente percorreu para depois da live eles voltarem. Então, a gente falou sobre o que a gente precisa saber sobre a ansiedade. Identificar o tipo de ansiedade, a gente ter o autoconhecimento, a gente fazer algumas perguntas que vão nos definir o tempo de transtorno, a resistência do tratamento, se os quadros são de ansiedade leve, moderado, aí a gente tem as práticas que a gente pode ter, né? Realmente, a psicoterapia é uma delas, a mudança de pensamento, a mudança da nossa alimentação, as atividades físicas. O que mais que a gente pode conseguir pontuar para eles aí, Lucas? Eu falei aqui sobre o mindfulness, né? Mindfulness. Isso é mindfulness. É um treino de atenção. Tem muitas coisas. Isso aí é um mundo à parte aí de possibilidades e que tem demonstrado muita eficácia no tratamento aí da ansiedade. E acho que você não colocou aí a questão da terapia, que é fundamental. Isso, eu falei, psicoterapia. É isso aí. Muito bom.
Eu A gente queria... tem uma pergunta aqui, Pode falar. podemos responder ela? Claro. A tremedeira corporal é um sintoma de ansiedade? Sim, um sintoma físico da ansiedade. Algumas pessoas tremem muito, outras pessoas suam muito. Nem sempre vai ter tremor, nem sempre vai ter suor. Varia de pessoa para pessoa. Mas o tremor é muito comum no momento de uma crise de ansiedade aguda, no momento de um ataque de pânico, no momento em que a pessoa realmente está com ansiedade acima do nível normal. Opa, bacana demais. Então, pergunta respondida aí, viu, Tesser? Mais alguém, se tiver alguma pergunta, algum comentário, igual o Lucas falou no início, quiser compartilhar com a gente algum relato, nós estamos aqui à disposição para ouvi-los. Temos mais dicas, Lucas? Temos mais formas de... Bom, é basicamente isso. Eu acho que é um tema para um outro live. Eu quero até fazer um convite aqui, Matheus, para as pessoas Claro. que querem saber mais. Eu vou fazer uma live na próxima semana. Na verdade, eu vou fazer a live essa semana ainda, né? Sobre como ajudar uma pessoa em crise de ansiedade. No momento que uma pessoa está com crise de ansiedade, como que você pode ajudar essa pessoa no momento de crise de ansiedade? Agora, é claro que tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu vou falar, tudo que eu propus aqui, que eu falei aqui, isso não substitui uma consulta médica, não substitui a ajuda profissional, são dicas. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é a psicoeducação, né? É a psicoeducação. Então, assim, eu vou mostrar nessa live, porque não vai dar tempo a gente falar sobre isso aqui, né? Uhum. O que você nunca pode dizer para uma pessoa no momento que ela está com uma crise de ansiedade? É muito comum a gente estar com uma série de clichês, assim. Você chega para a pessoa, você vai superar, você é forte, reaja, sim, não deixe isso desanimar você, né? Então, assim, o que isso... Quem já teve aqui uma crise de ansiedade sabe bem do que eu estou falando. Você está num momento de crise de ansiedade, aí as pessoas chegam trazendo aquelas palavras assim, né? Aqueles jargões, aquelas frases prontas. Uhum. Levanta a cabeça, reaja, né? Você é forte, tal, você vai superar isso. Como que o ansioso interpreta isso? É como se a pessoa estivesse desmerecendo a sua dor. É como se a pessoa não estivesse validando o que ela está sentindo. A pessoa deve estar pensando que o que eu estou passando aqui é uma bobagem, né? Uhum. Ela deve estar pensando que eu tenho controle sobre o que eu estou vivendo aqui, sobre o que eu estou passando aqui. Que basta eu querer, basta eu ter uma força de vontade e está tudo resolvido. Né? Então, verdade. essas coisas nunca dizemos isso, né? A gente nunca pode dizer isso para uma pessoa que está no momento de crise de ansiedade. E eu vou falar sobre isso. O que você tem que dizer, então? O que você tem que falar, então? Como você tem que reagir, então, diante de uma pessoa que está ali com crise de ansiedade? Eu vou estar anunciando essa live. Fica ligado nos meus stories aí. Quem não segue ainda, nos siga por aqui. E a gente vai estar informando sobre tudo isso aí. Tá? Não, com certeza. No finalzinho também a gente vai ter um espaço, você vai colocar todos os seus contatos. E muita gente talvez não conseguiu externar, conseguiu perguntar aqui na live. Posteriormente, pode enviar para vocês ou para nós aqui mesmo. Nosso direct está à disposição. Aí a gente não tem só o Lucas, a gente tem um time de psicólogos para te ajudar, caso você precise de ajuda. Realmente é uma coisa que até a própria Cássia falou aqui, ó. É importante a pessoa reconhecer que é uma situação que ela precisa de receber atendimento. É isso. Então, nós colocamos à disposição para ajudar vocês. O nosso direct está aqui. Acredito que o Lucas também vai colocar os contatos dele. Ele tem feito grandes materiais de riquíssima qualidade no perfil dele. Vocês vão lá também. Acessem e vejam que realmente ele tem muito conteúdo para passar para vocês. Bom, pessoal, estamos aqui. Temos mais algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta da Blenda. Sempre achar que está doente, aí entre parênteses, fisicamente, é um reflexo da ansiedade? Sim, muito comum, né? A pessoa ansiosa,
tudo nela fica muito potencializado. O ansioso, ele tem uma percepção distorcida da realidade, sabe? É uma percepção distorcida da realidade. Então, assim, aí ele sentiu uma dor na boca do estômago aqui. Então, ele já começa a pensar que o pior cenário possível, né? Ele começa a desenhar os piores cenários. Então, essa perspectiva catastrófica, essa preocupação excessiva com qualquer coisa relacionada à doença, é muito comum nos quadros de ansiedade. Tá? É muito comum isso. Então, é um sinal aí de alerta, né, para o quadro de ansiedade. Ah, não, show. Temos mais uma pergunta aqui. Também tem alguns comentários, né, daquilo que você tinha falado dessas frases, né? Zé Fernandes. Aí não sei se eu estou pronunciando correto, me desculpa se eu estiver errado. Verdade, essas frases nos apavora mais, deixando a crise piorar, porque sentimos piores ainda. A primeira coisa é que falam, para de gracinha e tal, realmente. Para com isso. Para com isso. Você é forte. Não deixe isso dominar você. Né? Não deixe isso te dominar. Como se a pessoa tivesse controle sobre isso. Isso piora. Isso piora porque isso descredibiliza a pessoa. É como se as pessoas estivessem subestimando a dor dela. Sim. Olha, eu digo isso aqui. Para quem deseja ajudar uma pessoa que está com algum transtorno mental, que está com um quadro depressivo, está vivenciando um episódio depressivo, está com quadros de ansiedade patológica, e, por favor, se tem uma coisa que dói muito numa pessoa que está com transtorno, é quando desqualifica a dor dela. É quando o que ela está sentindo é desqualificado, é menosprezado, sabe? Isso é simplesmente horrível para uma pessoa, um quadro de ansiedade, tá? Não desmereça o que está acontecendo com ela. Então, isso não deve se dizer nunca. Nunca se deve dizer isso, né? Muito cuidado com esses clichês, né? Algumas pessoas... Eu estava ouvindo agora... Eu estava ouvindo alguns comentários, algumas repercussões, quando tem o BBB, o Big Brother Brasil, qualquer coisa que acontece ali na casa vira é muito comentado, né? Tem uma repercussão Sim. muito grande nas redes sociais, nos programas, e enfim. Então, uma das participantes teria tido uma crise de ansiedade. E o modo como a apresentadora do programa da tarde estava ali falando sobre o que aconteceu com ela, ela usou a expressão que ela estava fazendo chantagem emocional. Olha só isso. Isso é de um preconceito absurdo, né? É de um preconceito absurdo, está fazendo chantagem. Então, sem conhecer o transtorno, sem saber o que é o transtorno, é uma violência contra a pessoa. Sabe? É uma violência contra a pessoa. A melhor forma de ajudar uma pessoa com um transtorno mental, tá? Com quadro de ansiedade, primeiramente acolher e validar a dor dela, o incômodo dela, a crise dela. E isso é sumamente importante, tá? Uhum. Oi, Lucas? Opa, tô de volta, travei, como é que tá? Tá me ouvindo? Opa, agora sim, voltou. Não sei se foi a minha internet aqui, mas realmente, agora voltou. Tudo certo. Então a gente vai falar sobre isso, Matheus, lá na nossa live. Parece que a live vai ser na sexta-feira. Já eu vou colocar aqui o anúncio aqui da live, tá? Se o meu design fizer hoje, vai sair hoje o anúncio. Ah, então tem que falar com ele. Uma leve impressão aqui ao vivo, né? Ó. Como é que não atende um pedido ao vivo? Esse design que ele está falando sou eu, viu, pessoal? Mas aqui, Lucas, você consegue apenas dar uma dica e depois levar um gancho para o pessoal também assistir essa live no seu Instagram? Você pode dar algumas dicas aqui para o pessoal que vai sair daqui, ter como conseguir ajudar algum familiar?
Sim. Bom, eu penso que evitar esse tipo de fala que eu acabei de citar é muito importante no momento que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade. Evitar falar, não deixe isso dominar você, seja forte, tenha força de vontade, você desqualifica a dor da pessoa. E uma outra coisa que é muito importante também é você ficar calmo. Uma pessoa que está próxima de uma pessoa com crise de ansiedade, ela precisa ficar calma, porque tudo que uma pessoa que está com ansiedade precisa é de alguém que transmita segurança para ela e não Ao desespero. contrário. Ela precisa ter certeza de que aquilo vai passar. E, de fato, vai passar. Então, evita querer resolver as coisas rapidamente com a pessoa. Isso não vai funcionar, isso vai ficar. É, 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 realmente vai potencializar ainda mais a crise de Uhum. ansiedade. E tem uma coisa muito importante que é evitar, a gente vai falar de maneira mais clara na live lá, tá, Matheus? Que é Beleza? evitar focar nos sintomas. Porque quando uma pessoa está com crise de ansiedade, tudo se agiganta, É tá? verdade. Tudo fica hiperdimensionado, tudo fica potencializado. Então, quem está próximo, olha só, que é muito comum acontecer, a pessoa está com crise de ansiedade, uma pessoa que está próxima chega e fala assim, o que você está sentindo? Fala aí para mim o que você está sentindo. Ou seja, ela vai focar no problema. Ah, é dor no Uhum. peito que você está sentindo? É falta de ar que você está sentindo? Sim, ela está Toma sentindo dor no água. peito, ela está sentindo falta de ar, ela está sentindo isso tudo. Então, se você fica perguntando essas coisas, a atenção da pessoa vai ficar nos sintomas. E nesse Sim. momento, ela não pode ficar com atenção nos sintomas. É aí que eu vou ensinar como que você redireciona a atenção da pessoa, para ela não focar nos sintomas, para ela Sim. focar em outras coisas, né? Ela vai focar, por exemplo, no controle da respiração. A pessoa pode respirar junto com ela, tá? Então, são muitas Uhum. coisas, né? Ela vai relaxar os músculos, né? E a pessoa vai dizer, eu tô aqui com você, né? Até passar. E é isso, e a gente vai conversar mais profundamente sobre isso. Mas se a pessoa fizer isso, digamos que já ajuda muito, né? Com Já ajuda certeza. muito. Quem sofre de uma É crise de ansiedade verdade. sabe do que eu estou falando aí. É como que é terrível isso, né? Não, show demais. Só vamos registrar aqui a participação da nossa diretora, Rosane. Opa! Ela colocou aqui duas coisas. Primeiro, riquíssimo que o Lucas falou sobre a importância da alimentação. Valeu ter ressaltado sobre isso. E depois ela disse também que está te parabenizando pelo trabalho, que tem acompanhado seu Instagram, que você tem feito um ótimo trabalho. Aí ela colocou colega, para que o pessoal saiba também. A Rosane também é psicóloga. E realmente é o que eu disse, pessoal. O Instagram do Lucas está cheio de dicas gratuitas, que é legal a gente pontuar isso aí. Que ele está. Isso aqui foi um conteúdo riquíssimo. Ele vai fazer essa próxima live, então a dica que eu dou é não perca essa live dele, gente. Muito bom, um abraço aí, Rosane. Obrigado pelas palavras de carinho. A Rosane é muito querida, tem feito um grande trabalho na Abas aí como presidente, ao lado do Assuero, pastor Assuero, e todos os colaboradores, né? E também uma grande profissional, colega aí, né? Uma grande psicóloga. Que Deus abençoe muito aí sua vida, seus projetos, de verdade. Ótimo. Então, pessoal, a gente está caminhando para o final dessa live. Realmente é um tempo que voou aqui, Lucas. Eu estou assustado aqui. Realmente eu fui olhar no relógio aqui. Como é um bom conteúdo, conteúdo de valor, realmente faz a gente sair da nossa realidade aqui, ver que a gente vai passando horas e horas. Quero registrar Uhum. também aqui o pessoal que esteve aqui com a gente, a própria Pri Ellen, a Samara, a própria Rosane, a Tessia, a Cacá Nascimento, o pessoal que esteve com a gente aqui, viu, pessoal? Muito obrigado. Eu quero só conversar com vocês aqui, falar um pouco sobre o projeto de lives da Abas. Como eu disse no início, aqueles que não estiveram aqui, essa foi apenas a primeira live do ano. A Abas tem se proposto a todo mês a gente vai fazer uma live.
nós temos o nosso time de voluntários, nosso time de profissionais liberais, que a gente está disponibilizando para trazer esses recursos, esses conteúdos de valor, entendeu? Sempre na última quarta-feira do mês. Então, aqui um abraço ao meu parceiro Lucas Rocha, também está aí junto com a Samara. Deus abençoe, mano. E a gente está sempre trazendo esse conteúdo para vocês. Em fevereiro, a gente tem preparado também um conteúdo muito bacana. E como a gente está aqui agora, a gente também quer agradecer você, viu, Lucas, que dispôs do seu tempo, a sua disponibilidade de agenda. Eu vou falar, viu, gente? A agenda desse homem, graças a Deus, tem bombado aí. Ele está aqui com a gente. E é um prazer, viu, Lucas? A Abas está à disposição de você. Eu falo isso com muito carinho e sei que isso também é um sentimento da nossa diretora, que realmente as portas da Abas estão abertas para você. E nós te agradecemos por esse espaço, essas dicas que, como o pessoal pode ver aqui, ó, foram bem colocadas, bem guardadas, para a gente conseguir trazer para você que está aqui esses conteúdos, essas dicas. Muito bom, eu que agradeço, Matheus. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Obrigado pela camisa, tá? Obrigado, Abas aí. Pois é, ué. Gostei demais da camisa. Até levantar aqui, ó. Como é que as pessoas conseguem ter essa camisa, Matheus? Tem uma... Como é que é isso claro, aí? Fala aí, eu por vou favor. falar com vocês aqui, ó. Essa camisa, ela é um projeto da Abas. Então, você que quer ter uma camisa dessa, entre com a gente em contato no nosso direct. A gente tem poucas camisas, viu, Lucas? Essa camisa ela é bem especial, foi de uma campanha que a gente fez. Então, quem quiser, não sei se vocês estão conseguindo ler, ó, amor, esperança, empatia, solidariedade e bem ao próximo. Esses são alguns dos pilares da Abas. Então, muito bom. Pessoal, se vocês puderem nos ajudar aí, porque essa camisa ela é 100% voltada para os nossos projetos. Então, vocês que quiserem, pode vir aqui no chat, que ela vai estar disponível para vocês. Poucas unidades, viu? Não perca. É verdade. Tá ao contrário. A Pri tá falando ali que tá ao contrário. Por isso que eles estão conseguindo ler. Aí eu li o que está escrito. Amor, esperança, empatia, solidariedade, amor ao próximo. Ficaram lindas, viu? Lindas as camisas, de verdade. Obrigado, viu? Obrigado pelo presente. Opa, o Marcos já está aqui. Eu quero. Marcos, entre em contato com a gente que a gente vai te dar todas as informações, viu? Deixa eu ver aqui mais o pessoal agradecendo, realmente. Obrigado, pastora Sueli, também. E uma coisa que eu não falei, diretamente dos Estados Unidos, hein? Não sei como é que tá o fuso deles e tal, e eles estão aqui presentes com a gente. Obrigado, então, pessoal. A live está internacional, Matheus? A live está internacional, moço. Muito bom. Aqui a Cacá fazendo um agradecimento dela também. Realmente, muito obrigado, pessoal. E é isso. Eu convido vocês a participarem no nosso perfil. A gente tem todos os nossos projetos. Nos ajudem, participe dos nossos projetos, participe das nossas lives. E a gente está aqui também, sempre para construir um conteúdo de valor para vocês, tá bom? Pessoal aqui... Olha lá, Marcos Antônio, lá de Portugal, de 4 horas de fuso. Eita! Ô, Marco Antônio, prazer, muito bom. Eu tô achando que essa blusa fez sucesso, viu? O pessoal já tá querendo a camisa. Muito bom. Então, pessoal, não percam. Manda mensagem. A gente tem poucas unidades, realmente pode acabar. E além desse aqui, a gente tem várias estampas, então... Entre em contato com a gente no direct que a gente vai dar todas as informações. Tem uma notícia boa aí, ó. O Abner perguntou se quem assistiu a live tem desconto. Opa! E o Assuero bateu o martelo aí, meu amigo. O Assuero falou, tá falado. Quem participou da live tem desconto, sim. Olha só aí. Maravilha. Aí sim, hein? Então, aí a presidente ratificou aí, olha só. Isso aí. Então, pessoal, vocês então vão entrar no nosso direct. Linda a camisa, olha, eu participei. Então, para ter o desconto, vocês vão colocar no nosso direct. Eu participei da live e eu quero a minha. O pessoal já está aí. A Pri também já está pedindo para separar. Pode deixar que a gente vai separar, viu, Pri? Muito obrigado, viu, pessoal? E é isso. A Kênia Fernandes, um abraço, querida. E realmente, chegou na live...
É o famoso quem sabe faz ao vivo. Tá aí o desconto e é isso mesmo, pessoal. Vamos que vamos. Então é isso, pessoal. Nós estamos chegando ao fim de mais uma live. Mais uma vez agradecendo o Lucas, agradecendo também a nossa diretora, ao nosso pastor Assuero, a oportunidade também de estar aqui. Eu tenho crescido bastante com todos esses conteúdos e realmente não é uma brincadeira. Meu caderninho aqui, ó, isso aqui é um caderno que eu deixo específico para as lives. Então, pessoal, é muito importante esse nosso projeto. Nos acompanhe, que nós estamos sempre, né, uma live por mês, mas também temos produzido vários conteúdos. Compartilhe o nosso perfil com seus amigos, que realmente vocês não vão achar, não vai ser ruim. Separa para mim, opa, a live. Ô, Bela, um abraço, querida. Deus abençoe. Zé Fernandes, isso é, pessoal. Oi, Zé, um grande abraço. Saudade de você, viu? Opa! Saudade de você. Tenho visto que o pessoal está aqui, pessoal. Não deixe de mandar a mensagem para a gente no direct, viu? E é isso. Você tem mais alguma coisa para falar, Lucas? Deixa o espaço agora é com você, os seus contatos, como que a gente consegue seguir. Ok, apenas agradecer. Você, amigo. Apenas agradecer. Talvez seja bom você desativar aí os comentários para que a gente tire um print. E é só marcar a gente lá. Verdade, hein? Lucas Ferraz Psi e Abas. E eu vou com todo carinho compartilhar você lá no meu Instagram também. Muito bem. Vamos lá. Então, beleza. Ó, o Lucas falou, é muito importante. Pessoal, a gente vai só tirar os comentários. Então, realmente, aquilo que eu falei, vocês vão compartilhar e nós vamos tirar um print bem legal aqui. Eu vou tirar os comentários. Vocês vão nos stories de vocês, compartilhem, marquem a aba. Se vocês quiserem marcar o meu perfil, o perfil do Lucas, que a gente vai repostar para a gente conseguir alcançar o máximo de pessoas, tá bom? Então, vamos lá, só um minutinho. Vamos lá, hein? Vamos dar um espaço, vamos dar um sorriso. Eu vou até deixar aqui, ó, para a câmera ficar aqui na camisa. Tira um print aí, pessoal. Aí, show de bola. Marque a gente lá, marque a gente, que a gente vai repostar, não é, Lucas? É isso aí. Muito obrigado, Matheus. Um grande abraço, um abraço em todos aí, tá bom? Falar com você, qual que é o seu Instagram? O momento é agora, meu cara. @ Lucas Ferraz Psi. Lucas Ferraz Psi, tá bom? É só seguir lá. Será bem-vindo lá no nosso Você falou também espaço. sobre a sua clínica, a Alfa. Qual que é o perfil? Qual que é o @ da Alfa? É Alfa Psicologia, só entrar lá. Alfa Wellness Clinic. Alfa Wellness Clinic. Tem então muito isso, conteúdo pessoal. lá. Obrigado pela presença de vocês. Aguardamos vocês no mês que vem, tá bom? Continue acompanhando nossos conteúdos, divulgando com os amigos. Que Deus abençoe. Um abraço.